Ela foi uma das pessoas que trouxeram novamente a história da literatura para a rua. A rua ela é muito visual para as artes plásticas, mas é muito carente de literatura. A Lau é viral. Ela tem o trabalho dela espalhado por muitos lugares. Eu acho que isso trouxe para São Paulo mais entretenimento, mais distração no seu cotidiano, seja na espera de um ônibus, seja numa passagem, seja você passando de carro. O micro-roteiro dela leva muito isso, porque uma hora ela está falando de sacanagem, uma hora ela está falando de uma cena de cotidiano, uma hora ela está falando de uma viagem que ninguém entende. Então, sabe, esses mundos que ela se coloca e consegue transitar bem. É isso, Laura é uma doida que desamarraram. Que ótimo, gente. Vem agora aqui, eu estou super preparada. Vem falar. Que absurdo. Bom, gente, deixa eu começar? Eu vim aqui falar da profissão que eu escolhi. Eu escolhi colar lambe-lambe na rua. Eu escrevo cenas inspiradas no cotidiano. Eu imprimo em papel colorido e saio colando pela cidade. E eu vim falar para vocês por que eu escolhi isso. Eu escolhi fazer isso porque, em uma das minhas colagens, uma mulher chegou para mim e falou que tinha acontecido aquela história naquele mesmo dia, a mesma história que eu estava colando. E, numa outra colagem, um menino foi me acompanhar e eu pedi para ele me falar o que significava um dos textos que eu escrevi, que era "Canta no ouvido dele, dança na fila do cinema". E o menino começou a viajar, começou a me contar uma história completamente diferente do que estava escrito. Falou de uma mulher que queria ver um filme e a outra não deixava ele escutar. E ele começou a criar aquela história naquela hora. E, numa outra vez, eu estava na Paulista e uma policial começou a brincar de brigar comigo, porque ela falou que aquela história era dela. E ela conversou comigo, assim, rindo, uma policial no meio da Paulista. E teve uma outra vez, na frente do Mercado da Lapa, que um cobrador começou a me acusar de discriminação, por causa de um texto que fala de um cobrador que gosta de samba. E daí 2 mulheres se meteram e falaram que ele que não estava interpretando aquele texto direito. Essa discussão na frente do Mercado da Lapa, num ponto de ônibus. E teve uma outra vez que um rapaz me deu uma flor. E, numa outra, uma senhora quis me dar de presente uma frase que ela diz que é uma das que ela mais gosta na vida, que é: "A liberdade é o espaço que a felicidade precisa". Então, eu colo esses textos na rua, eu escolhi fazer esse trabalho por causa desses pequenos momentos que a arte traz para a gente. Esses pequenos momentos que eu vivo em relação à arte dos outros, inclusive daquele fulano que estava falando aqui, que é um artista maravilhoso. Mas eu não sou artista plástica, eu não sou pintora, eu não sou atriz para fazer performance, mas eu sou roteirista. Então, eu inventei essa forma de colocar no caminho das pessoas essas pequenas histórias, para elas lembrarem, para elas pararem um pouco, né? Para elas, no meio do cotidiano, dar de cara com um poste e imaginar uma história, lembrar da história da vida delas, para elas terem algum tipo, esse contato que eu tenho tanto com a arte dos outros, eu gostaria que as pessoas tivessem também comigo. Porque, na verdade, eu acho o contato com a arte de uma importância absurda. Assim. Eu sou fanática com a questão da arte acessível e da arte na rua, por causa desses momentos. Então, assim, o meu sonho é que cada vez mais tenha mais arte na rua, tenha mais arte acessível e que as pessoas possam cada vez mais viver não os momentos com os meus micros, mas com todo tipo de arte. E essa troca que acontece na hora que todo mundo aqui já experimentou, né? Todo mundo aqui já se emocionou com uma arte. Então, eu não sei o que acontece a longo prazo, o que vai acontecer a longo prazo com a pessoa, mas naquele momento, aquele momento de alegria, aquele momento de uma emoção estranha, às vezes, que a gente não sabe de onde vem, aquilo, para mim, é uma das coisas mais importantes. Eu acho que mudaria tudo. Se a cidade estivesse repleta de arte, eu acho que a gente teria outra cidade. Então, é por isso que eu faço esse trabalho.